Alô, amigos! É só chegar, é só chegar, é só chegar, é só chegar. Canal Tricolaço na área. Estamos aqui ajeitando na cadeira, é isso. Venham todos, toca no sino aí. Vem no inscreva-se também, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos bater um papinho no nosso canal que é dedicado, nosso simples canal e que vai continuar simples, claro. Apenas as pequenas análises das coisas do São Paulo Futebol Clube, sempre tentando ser muito honesto dentro dessas análises também, para a gente falar a respeito das coisas do Tricolor. Terminou mais um jogo, Copa do Brasil 2023. Terminou no Allianz Parque. Palmeiras 1, São Paulo 2. E eu estou muito feliz por vários aspectos. Primeiro, porque lá na primeira partida, quando eu dei o meu palpite para o jogo, eu disse que eu sentia que São Paulo ganharia os 2 jogos dessa vez. Sei lá. Isso também faz parte, por mais que a gente aborde o lado mais sério do jogo, aquela coisa toda, esse lado místico faz parte, né? Não tem como não fazer. E eu tinha uma convicção muito grande de que o São Paulo poderia vencer hoje de novo. Me assustei com isso depois que o Palmeiras fez o primeiro gol, porque eu achei que o Palmeiras viesse para cima e fosse complicar muito a vida do São Paulo. Mas São Paulo não demorou para empatar, terminou o primeiro tempo, empatou logo depois que começou o segundo e reequilibrou as coisas. Mas ainda assim eu achava que ganhar a partir daí era muito difícil. No entanto, o time foi lá e conseguiu fazer o segundo gol e ganhou. Está na semifinal da Copa do Brasil, mas nem o mais otimista podia talvez imaginar um cenário como esse para o São Paulo de 2023, um time que começou para ser reorganizado do zero, que parecia que não ia dar em nada, que em algum momento da temporada uma parte da torcida achou que fosse dar tudo errado, e agora algumas coisas começam a dar certo. Quer dizer o quê? Que São Paulo vai ser campeão na Copa do Brasil? Não. Não. Mas que o São Paulo pode pelo menos sonhar. Acho que o São Paulo agora, depois de um bom tempo, tem o direito de pelo menos achar que pode tentar ganhar. Porque esse é um direito que foi sonegado ao São Paulo nos últimos anos, inclusive no começo desse ano, muito mais, com tudo que aconteceu de errado por lá. No entanto, as coisas tomaram forma e elas estão caminhando por um lado muito positivo. Bom, falando do jogo em si, o primeiro destaque é para Dorival Júnior. Dorival Júnior foi o nome da noite. Ele foi o melhor homem em campo de cabo a rabo. O Dorival Júnior pensou numa estratégia de jogo que ele já tem utilizado em algumas ocasiões, com o São Paulo jogando fora de casa, que deu muito certo de novo hoje contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mais do que isso, ele trabalhou todas as peças que ele colocou no time, sabendo exatamente o que elas poderiam dar a ele. Isso é importante porque o São Paulo começa o jogo com Calleri e Luciano voltando de contusão. Jogando, porém, com algum nível de insegurança. Sem o Pablo Maia, aliás, meus sentimentos ao Pablo Maia, que infelizmente ontem perdeu seu pai. Ele teve que redesenhar uma área do time que ele já tinha terminado de resolver. O Beraldo continua fora, o São Paulo tem jogado com o Alan Franco, que também não se recuperou, e o Diego Costa, que estava voltando de contusão até semana retrasada, ainda é usado poucas vezes, mas teve que ir para esse jogo. E todas essas peças corresponderam, porque o Dorival colocou as peças todas para atuarem exatamente onde elas podem dar o máximo de si. Essa é uma diferença muito positiva pró-Dorival. E ao contrário do que muita gente diz, ela não é arroz com feijão, quando se criticava o Rogério, né? O Dorival, felizmente, também é inventivo, também é criativo, só que o Dorival tem um apego a algumas coisas que eu gosto. Por exemplo, essa história de eu não vou experimentar muito o Gabriel Neves em outra função. Eu vou deixá-lo aqui. E vou pedir para que ele faça algumas coisas diferentes, mas tendo ali como centro aquela ponta do tripé de meio de campo. Que ele roda, né? Porque hoje ele tinha o Nestor, então
ele usa o Gabriel um pouco mais atrás, apesar do Alisson estar ali e também ser um jogador que joga solto. Tá? Aliás, o Alisson fez uma boa partida de novo. Depois, no segundo tempo, quando o São Paulo está empatando o jogo em 1-1, ele faz umas mexidas que, num primeiro momento, pode parecer estranho, mas ele fez um negócio muito interessante, que foi, ele nem fez o time virar uma retranca e nem abriu demais. Então ele fez uma espécie de separação de dois setores, fortaleceu o sistema defensivo com a entrada do Luan e do Jackson Mendes, mas ao mesmo tempo tirou o Luciano e colocou o David para aproveitar a velocidade. Então ele perde um pouco. E tentou manter um nível razoável de criatividade no meio com o Michel Araújo. Então ele tinha um jogador para fazer articulação, um só, quando o São Paulo retomasse a bola no seu campo defensivo, porque ele já tinha o resultado que ele precisava, e um jogador velocista para tentar pegar a defesa do Palmeiras desprevenida. Depois ele ainda colocou o Juan, também para descansar o Caleri. Né? E aí, o time consegue, com esses dois jogadores, inclusive, ganhar o jogo, cara. Exatamente do jeito que eu imagino que ele tenha pensado. O que mais ficou patente para mim, o que mais foi competente do Dorival Júnior hoje, foi que ele, em nenhum momento, pensou num bordão que essa galera aí fala muito de fechar a casinha. Não pensou. Ele pensou assim, vou fortalecer meu sistema defensivo, porque eu não posso tomar gol, estou na casa do adversário, mas eu vou para cima. E ele pensou essa maneira de jogar para ganhar a partida. E foi recompensado. Né? O lance que dá a vitória ao São Paulo parte de uma bola que é de posse do São Paulo com o Rafael, goleiro, que joga lá na frente, que serve para a matada de bola do David para o Juan, que devolve na tabela, e ele já se infiltra no meio dos zagueiros e bate com muita convicção para o meio do gol do Everton. E faz o segundo gol do São Paulo. Então esse gol, essa forma como o São Paulo vence a partida, foi pensada pelo Dorival. Ele é o homem do jogo. Ele é o cara que merece a nota mais alta da partida hoje. Eu dou 9,5 para ele, porque não é fácil dentro do Allianz Parque. Ok, podendo empatar, mas com um time que é voluptuoso, que vem para cima, você se colocar na condição de franco atirador. Eu vou para cima e vou tentar ganhar o jogo. Outro aspecto da partida. Esta não é uma live de palmeirenses, tá? Mas vamos lá. Arbitragem. Que coisa patética que virou a arbitragem brasileira, especialmente nas 2 últimas semanas, coincidindo com as infindáveis reclamações da torcida do Palmeiras e também do staff palmeirense. Você percebe que os erros aumentaram porque ficou todo mundo com medinho de errar, especialmente para o dono da casa. Né? Então o Palmeiras joga com o Flamengo no sábado e tem um lance duvidoso que todo mundo disse que era pênalti e o árbitro não deu. Talvez no meio de campo ele desse. E talvez se fosse na área do Flamengo, ele desse para o Palmeiras. Quero só deixar claro que eu também não daria, tá? Para mim é uma jogada de corpo um pouco mais forte, mas é um lance interpretativo que o árbitro nem pensou. Hoje, o Wellington Rato bate a falta para o meio da área, a bola vai lá do outro lado para o Diego Costa e para o Caleri. O Diego vem junto com o Zé Rafael e a bola passa para o Caleri, ele cabeceia direto no gol, o jogador do Palmeiras cai. Existe um contato, dá para ver, mas não tem falta ali. Tem contato de 2 jogadores que estão disputando a mesma bola. O Diego, inclusive, ele toma cuidado de ficar com o braço assim em algum momento, né? Demonstrando que ele não está segurando o jogador do Palmeiras. E num segundo momento ele parte apenas para aquele apoio normal, que é encostar a mão ali. Cara, não só o Daronco anulou o gol na hora, como ele foi chamado pelo VAR, foi olhar a imagem ali, ficou 2 horas ali. A imagem agora passa no estádio, que é mais vergonhoso ainda, comprovando o gol normal que São Paulo marcou. E ele foi lá e reiterou a sua posição.
para continuar anulando o gol. Porque veja bem, se ele anulou e o VAR tinha uma complementação e ele aceitou ir ao VAR, é porque ele deve ter sido alertado que podia ter algum equívoco na análise dele. Senão não vá nem. Cara, o cara foi lá e ele manteve a anulação do gol. Talvez seja o primeiro vídeo que você me veja aqui reclamando de arbitragem, mas é porque é patético. E porque claramente aconteceu por causa da pressão palmeirense das últimas semanas. O palmeirense, ele é antes de tudo um chato. Eu nunca vi um torcedor que tenha mais mania de perseguição do que o palmeirense. Você lembra, quem acompanhou aquele especial do UOL, até o Paulo Vinícius Coelho falou dele hoje, o Sobre Meninos e Porcos, que aliás eu recomendo, é espetacular, ainda mais essa semana com a morte, terrível morte lá da menina Gabriela. A Mancha Verde nasce no início dos anos 80 com a missão, segundo os seus fundadores da época, de provar que palmeirense não era bunda mole. Porque era essa a imagem que talvez eles mesmos fizessem deles. Eu não fazia. Né? Mas o fato é que o Cleo Sóstenes, que é o cara que talvez acho que a primeira morte ocorrida em São Paulo, infelizmente, por causa de briga de torcida, ele dizia isso. Né? O palmeirense precisa mostrar que ele não é saco de pancada dos outros. Bom, o resto das histórias... Mas eu estou dando esse exemplo porque é assim. Eu tenho amigos que vão para o Twitter, para o Facebook acompanhar jogo de futebol e escrever lá, um hábito que eu tenho também, para analisar a arbitragem só. Olha lá, ó, ele não deu a mão. Olha lá. Gente, o futebol é muito mais que isso. Evidentemente que acontecem erros, e no meu caso, eu estou reclamando hoje, não porque eu acho que São Paulo foi roubado. Foi, mas assim, é para dizer por que eu acho que aconteceu. E eu acho que aconteceu por causa dessa pressão. E assim, para quem pensa como essa turma, eu gosto muito de falar, escrever nos meus espaços e tal, o seguinte: a arbitragem é uma parte muito importante do jogo de futebol, mas ela é uma parte. Ela é executada por seres humanos que são falíveis, inclusive aqueles que operam o VAR. Então, exigir 100% de resultado positivo dessa turma é um exagero, nunca vai acontecer. Então, há momentos que, se a coisa não é descarada, paciência, aconteceu. Hoje foi descarado. Porque hoje eu acho que foi para satisfazer as reclamações palmeirenses. Mas erros, por exemplo, o do sábado que eu citei aqui, né? Para a maioria das pessoas foi pênalti para o Flamengo. Na minha interpretação, dá para passar sem ser. Mas acabou ali. Acabou ali, cara. Acabou ali. Né? Você tem... Bom, o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo contra a Croácia, o jogo empatado em 1-1, que foi para os pênaltis, o Brasil perdeu. No primeiro tempo da partida, tem um pênalti claro em cima do Casemiro que o árbitro não dá. Claro. Claro. Você ouviu alguém falar? Tem a reclamação ali na hora. Não deu por ruindade. Não deu por ruindade. Pô, mas tem que dar porque é uma vida. Eu sei, mas, cara, acontece. Então a gente tem que reclamar, a gente tem que se posicionar, tem que cobrar melhor qualidade. Tudo isso é verdade. Agora, acontece. Acontece, cara. No jogo do Fluminense, São Paulo 1-0, aquele gol do Luciano não precisava de VAR. Teve o VAR que acabou confirmando o gol, mas não precisava de VAR. Dá para ver no deslocamento dos jogadores que o Luciano está atrás da linha da bola. Só que aí, uma vez que você coloca o VAR, se anula. Nossa, mas vira um carnaval. Né? Então não tinha necessidade nenhuma. Então, são reclamações, ok, que podem acontecer, mas, cara, é uma parte do jogo, é um ser humano falível que tá lá
para mediar a partida, com o poder de aplicar regras do jogo. É só isso. O futebol não nasceu com ele veio depois. Exatamente para que um do povo pudesse arbitrar, como diz o termo, aquilo ali. Né? Para que não houvesse a briga entre os times. Para que um se retirasse de campo. Né? Para que o outro não dissesse que não jogo mais com você. Até por isso, inclusive, que oficialmente o árbitro não é profissional até hoje, porque ele é um do povo. Né? Deveria ser, porque eu acho que tomou uma outra dimensão. E em sendo, ele seria cobrado de uma maneira mais efetiva e teria que dar respostas. Poderia ser demitido se errasse. Agora, é muito carnaval, cara, é muita reclamação. Não é possível. Bom, o que temos pela frente aí? Com relação ao time, grandes atuações do Caio Paulista, que fez um gol merecido e com muita vontade. O gol do Palmeiras, para mim, é um gol sem querer do Piquerez. E eu não critico o Rafael por isso. Acho que não tem como esperar daquela distância uma bola que não fosse para dentro da área para um cruzamento. Mas ainda assim o Rafael foi bem, teve momentos importantes. Arboleda foi um monstro, Diego Costa foi muito bem. O Nestor não me agradou, achei que ele precisa sentir que é uma decisão, mas ok, teve alguns momentos importantes. O Caleri muito forte na frente, hoje aparecendo para o jogo bem também. Luciano indo bem a maior parte do tempo. David entrou muito bem. Marcos Paulo não entrou, hein? Atenção, hein? Tá falando que o cara tá perdendo espaço. Luan entrou e ajudou. Jackson Mendes entrou e ajudou. Alisson jogou bem de novo. Enfim, foi um time de heróis mesmo. De heróis, o time do São Paulo hoje. E agora vem Campeonato Brasileiro, jogo do Santos domingo. Vitória que precisa vir, porque o São Paulo precisa recuperar aquele pedacinho que perdeu na tabela do Brasileirão. E agora esperar quando é que serão os confrontos entre São Paulo e Corinthians ou América. Vamos ver quem vai passar no sábado pela Copa do Brasil. Eu acho que dá para o São Paulo ir até a final. Vamos torcer para que isso aconteça. Valeu, gente. Muito obrigado. Vamos, São Paulo!